Olá, queridos irmãos e irmãs. É chegada a grande e mais importante celebração do ano litúrgico da nossa Igreja Católica. Trata-se da Vigília Pascal, essa noite santa, em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. O evangelho que nos é proposto é Mateus capítulo 28, de 1 a 10. E o tema que eu escolhi é Ressuscitou. Deus é sempre pela vida. Nenhum evangelista descreve a ressurreição de Jesus. A conhecida imagem clássica tradicional do Cristo triunfante que sai do túmulo não pertence de fato aos evangelhos, mas a um escrito apócrifo do século II chamado Evangelho de Pedro, parágrafos 35 a 45. Mas todos os evangelistas dão indicações sobre como encontrar o Cristo vivo. Com efeito, a experiência de Cristo ressuscitado não foi um privilégio concedido há 2000 anos a um pequeno grupo de pessoas, mas uma possibilidade para os crentes de todos os tempos. Vejamos o que Mateus nos conta sobre isso no capítulo 28, o capítulo da ressurreição. Comecemos lendo o primeiro versículo. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Aqui o evangelista começa com uma observação. A observância do preceito do sábado atrasou a comunidade primitiva de realizar a experiência com o Cristo ressuscitado. No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, nos diz o Evangelho, o primeiro dia recorda o primeiro dia da criação. Em Jesus se realiza a nova e definitiva criação. E será o número que terá o significado do Cristo ressuscitado. E é de fato o número das bem-aventuranças. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Falta uma mulher. Na crucificação de Jesus estavam presentes 3 mulheres. Maria de Magdala, a outra Maria, mãe de Tiago, e José. Mas também estava a mãe dos filhos de Zebedeu. Esta última aqui não está. Por quê? Esta mulher ambiciosa, que queria glória e sucesso para seus filhos, ao ver que seu Messias morre definitivamente, perdeu toda a esperança, portanto não testemunhará a ressurreição. Prosseguindo, lendo os versículos de 2 a 3. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. O terremoto na Bíblia é um sinal da manifestação divina. Um anjo do Senhor, por anjo do Senhor, não entendemos um anjo enviado pelo Senhor, mas Deus, quando entra em contato com os seres humanos, é Deus aqui presente. Nesse evangelho ele aparece 3 vezes, como na figura de anjo. Primeira, para anunciar a vida de Jesus na cena da Anunciação, Mateus capítulo 1, versículos 19 e 21. Depois, para proteger essa vida dos desígnios assassinos de Herodes, quando ele manda matar as crianças, em Mateus capítulo 2, versículo 13 e depois 19 a 20. E também, terceira vez agora, para confirmar que, quando a vida vem de Deus, ela é indestrutível. Essa pedra já foi chamada de grande pedra. Sentar-se sobre ela é sinal de conquista. Ao contrário das mulheres, que no capítulo anterior o evangelista nos indicou sentadas diante do túmulo em sinal de luto, Mateus capítulo 27, versículo 61, o anjo senta-se sobre a pedra em sinal de vitória. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. São as mesmas descrições da transfiguração de Jesus. E as cores da glória de Deus, da glória divina. Prosseguimos, versículo 4. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Há a irrupção da plenitude da vida. Mas aqueles que pertencem ao mundo da morte, para eles não é uma experiência de vida, mas afundam ainda mais na morte. O evangelista é irônico, porque aquele que eles pensavam estar morto, na verdade está vivo. E os que estavam vivos, diz o evangelista, estão como mortos, são mortos.
Prossigamos, versículos de 5 a 7. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. Mas o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. O que é estranho, porque são os guardas que têm medo. Mas o anjo ignora-os e volta-se para as mulheres. Diz: vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus o crucificado, ou seja, o maldito, aquele que foi considerado morto por uma maldição divina. E o anjo diz: ele não está aqui. O anjo não diz que ele não está mais aqui, mas ele não está aqui, diz o anjo. O sepulcro nunca foi capaz de conter aquele que era o vivo, o vivente. Ressuscitou, e aqui está uma repreensão velada, como havia dito. Ele havia dito isso 3 vezes. Prossegue o anjo dizendo: vinde, vede o lugar onde ele jazia. Melhor do que dizer onde ele estava, pois ele não estava lá. A Galileia é importante na narração da ressurreição. Ela aparece 3 vezes. Lá o vereis. Este verbo ver é o mesmo que apareceu na bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, né? E não indica a visão física, mas uma profunda experiência interior. Jesus ressuscitado neste evangelho, o evangelho de Mateus, nunca se manifestará em Jerusalém, a cidade assassina, a cidade que desde o início esteve sob um manto de trevas. Mas para ver Jesus, para experimentá-lo, deve-se ir à Galileia, isto é, o lugar de sua pregação. Prossigamos lendo agora os versículos de 8 a 9a deste evangelho de Mateus. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. À medida que abandonam o sepulcro, que nunca pôde conter o vivo, uma grande alegria toma conta. E as mulheres correram para fazer o anúncio, dar a notícia. O termo anúncio em grego contém em si a raiz da palavra anjo. As mulheres consideradas os seres mais distantes de Deus, na verdade são as mais próximas. Desempenham a mesma função que os anjos. Nisso, e eis, a expressão indica a surpresa. Jesus veio ao encontro delas. Quando se vai comunicar a vida, quando se vai anunciar a vida, há sempre o Senhor que vem ao encontro, para fortalecer o anúncio com a sua presença. No final das bem-aventuranças, na última bem-aventurança dos perseguidos, Jesus disse: alegrai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, como está em Mateus capítulo 5, versículo 12a. Aqui está a recompensa, uma vida indestrutível, uma vida capaz de superar a morte. Vejamos agora os versículos finais. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Os pés indicam um encontro físico real, não um espírito, um fantasma. O fato de o adorarem significa que reconhecem nele a plenitude da condição divina. Jesus lhes disse: não tenhais medo, ide anunciar. Novamente o papel dos anjos, o anúncio a meus irmãos. Pela primeira vez os discípulos são chamados de irmãos de Jesus, que se dirijam à Galileia. E novamente o convite: lá me verão. Por que é possível ver Jesus na Galileia? Veremos mais tarde que os discípulos irão para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes havia indicado. Mas Jesus não indicou nenhuma montanha. Qual é esta montanha afinal? É a montanha das bem-aventuranças? Qual é então a mensagem do evangelista?
vivendo, acolhendo as bem-aventuranças, manifestando plenamente a boa nova de Jesus, existe a possibilidade de fazer a experiência, de encontrar na própria vida aquele que está vivo. E agora faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais acerca desse evangelho da vigília pascal. E começo com uma frase de Virginia Woolf, escritora, ensaísta e editora britânica, que viveu de 1828 a 1910. Diz Virginia Woolf: você não pode encontrar a paz evitando a vida. Veja só, você não pode encontrar a paz evitando a vida. O que há de mais significativo e importante neste evangelho são as afirmações que o mensageiro de Deus faz às mulheres. Os versículos 5 a 7. E as palavras do próprio Jesus. E essas mesmas mulheres, versículos 9a e 10, as reproduzimos abaixo, destacando aquilo que é comum a ambas as falas. Você já começa a ver aí um quadro. Então está lá, o anjo de Deus numa coluna e Jesus na outra. O anjo é sempre Deus. Diz lá: vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus o crucificado. Do lado de cá, do lado direito, Jesus diz: alegrai-vos, não tenhais medo. Veja, a mesma insistência. O que o anjo diz, Jesus também reconfirma. Depois continua: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Ide depressa dizer aos discípulos. Do lado de Jesus ele fala: ide anunciar a meus irmãos. Ide anunciar a meus irmãos. Depois, ele ressuscitou dos mortos. E vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. E Jesus diz que se dirijam a Galileia, lá me verão. Não ter medo, anunciar a ressurreição, Galileia e ver a Jesus são as ideias que comparecem em ambos os discursos. O maior erro que podemos cometer é buscar Jesus onde não há vida. Em Jerusalém, essa cidade que simboliza o ritualismo religioso e a prática devocional vazios e não mais agradáveis a Deus, constituídos sobretudo pelos sacrifícios que não promovem o amor e o encontro verdadeiro entre os seres humanos, entre si e com Deus, somente existe medo. O temor apodera-se das pessoas, porém Deus não se deve experimentar pelo medo, mas pela ternura e compaixão. Segunda ideia expressa: isso deve ser anunciado ao mundo. Os cristãos não podem reter para si essa grande notícia, essa grande verdade, que é: Deus nos ama, Deus nos salva, nos liberta, nos quer sempre mais humanos para podermos ser felizes de verdade. Essa é a grande notícia, o grande anúncio. O nosso Deus é o Criador da vida e o promotor de vida. Por isso Jesus, seu Filho, passou pelo mundo acolhendo a todos, curando a todos, perdoando a todos. Não é uma doutrina que temos de anunciar, mas o amor encarnado no Filho de Deus, no próprio Deus. Em oposição ao que representava Jerusalém, o evangelista situa a Galileia. Na Galileia se escutou pela primeira vez e em toda a sua pureza a boa notícia de Deus e o projeto humanizador do Pai. Estando muito perto do templo em Jerusalém, apegando-se ao tradicionalismo estéril de uma religiosidade que não promovia uma vida plena e um mundo novo para os seus praticantes, a igreja começa a perder-se, a declinar. Era preciso ir à Galileia, recuperar o Evangelho, a autêntica boa nova, aquela experiência única e pessoal que os discípulos tiveram com o Mestre. E a quarta e última ideia que o Evangelho desta vigília nos propõe é o seguinte: somente fazendo isso poderiam ver Jesus novamente. Não se vê Jesus, não se vê Deus no ritualismo e no devocionismo muito rebuscado, mas que não revela a vida presente na pessoa e ação de Jesus Cristo neste mundo. Deus se deixa ver, se deixa encontrar, como o evangelista Mateus já havia deixado bem claro, nos gestos e nas atitudes que se assemelham àqueles de Jesus. E quais são esses gestos? Vamos lá recordar o que Mateus, no capítulo 25,
versículos de 31 a 46 já nos disse: dar de comer aos famintos, saciar a sede dos sedentos, acolher os forasteiros, os migrantes, vestir os nus, quer dizer, recuperar a dignidade das pessoas, cuidar dos enfermos e ir ao encontro dos encarcerados. É isso que agrada a Jesus. Concluamos então essa meditação do Santo Evangelho da Vigília Pascal, queridos irmãos e irmãs, com essa belíssima oração que já está aparecendo para você. Reze comigo. Agradeço-te, Senhor, por esta manhã de ressurreição que trouxeste à minha vida. Eu não acreditava, sabe? Já pensava que tudo estivesse perdido, que não haveria esperança para mim. E, em vez disso, tu superaste todas as expectativas. Obrigado pela pedra, pelo pedregulho que removeste do meu coração. Eu estava com medo do teu terremoto, do teu toque na minha vida, mas então a alegria levou a melhor sobre mim. Obrigado pela força para sair correndo, para voltar para os irmãos. Recomeço contigo, ó Jesus. Amém. Uma feliz Páscoa a todos vocês, que em vossas comunidades hajam belíssimas e muito bem preparadas celebrações, pois a vigília de Páscoa requer toda a nossa dedicação. Até a próxima oportunidade.